só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, ele é meu rei. Olá, eu sou o pastor Everton Figur, da Paróquia Luterana Cristo Redentor, da cidade de Tucumã e Redenção, no sul do Pará. Esta série de estudos é sobre livros proféticos, e esse estudo é uma introdução a esses livros. Deus fala através de palavras humanas. Como nos tempos bíblicos, Deus continua falando e se manifestando. A forma de expressar e compreendê-lo é que hoje adquire outras categorias e imagens. Deus se comunica com as pessoas por seu meio de comunicação, geralmente os profetas, mais comum no Antigo Testamento. Mas Deus fala diretamente com as pessoas também. Mas na maioria dos casos, Deus utilizou do seu meio de comunicação os seus profetas. Para entender onde está localizada os livros proféticos na Bíblia, nós vamos dar uma olhada em todo o Antigo Testamento. Aqui em vermelho nós temos primeiro os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São os livros que são atribuídos a Moisés. Depois nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó, que aqui estão colocados como livros históricos. Depois dos históricos, nós temos os poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Alguns estudiosos classificam o livro de Jó, mais esses 4 poéticos, como os 5 livros de sabedoria, considerados livros de sabedoria, então, por alguns estudiosos. E Cânticos, apesar de não ser um livro da mesma característica de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, ele é classificado dentro desse como livro de sabedoria, mas ele é um livro de poesia, um poema de amor de um marido para a mulher, da mulher para o marido. E aí, então, depois desses livros de sabedoria, ou poéticos, nós temos, então, os profetas. E os profetas aqui na Bíblia também estão divididos em uma segunda classificação. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque,
Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa é a classificação, uma subclassificação dentro dos livros proféticos. Na história de Israel, esses livros estão localizados dentro de toda a história, desde Gênesis, obviamente, até o livro de Malaquias. Aqui em verde a gente pode observar que estão Gênesis a Ruth. Fala um pouco de Gênesis a Deuteronômio, são os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que são atribuídos a Moisés. Então, eles estão dentro da história da criação até a chegada na porta da entrada da Terra Prometida, até a porta de entrada da Terra Prometida. Lembrando que Moisés não entrou na Terra Prometida. Deus apenas deu a ele a visão da Terra Prometida, mostrou a ele. Mas quem entrou mesmo, guiando o povo, foi Josué. Aí nós temos aqui Êxodo e entrada na Terra Prometida, e aí a partir de então Josué, Juízes, Ruth, e aí começa a história dos reis de Israel, Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Também, um pouco antes do Êxodo, nós começamos aqui com o livro de Salmos, alguns salmos que são atribuídos a Moisés. E esses são os livros de sabedoria, aqui estão em verde os históricos e também em roxo, seguindo os históricos, e em amarelo salmos e sabedorias. Aqui nós temos Provérbios, Cantares, Eclesiásticos e Jó, dentro de todo este período. Jó aqui está no período do reino dividido entre norte e sul. Em azul aqui nós temos Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, até Ester, Esdras e Neemias, aqui pós-exílio. Então os profetas estão aqui, em vermelho, começando o reino dividido entre norte e sul, começando lá por Amós, Oséias, Miqueias, seguindo por Isaías, no exílio do reino norte na Assíria, Israel no exílio na Assíria. Então temos Isaías, Jonas, Sofonias, Naum e Abacuque. E então o exílio do reino do sul na Babilônia, Ezequiel, Jeremias, Obadias e Daniel. E após então o retorno a Jerusalém, temos Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. Então, dentro da história de Israel, estão localizados esses livros proféticos, os livros que nós começaremos a estudar nesta série. Então vamos lá, os profetas, de Isaías a Malaquias. Como isso é uma introdução, nós não vamos nos aprofundar em nenhum dos profetas, mas apenas nos temas gerais das profecias e de cada profeta. O que é um profeta? O que é uma profecia? Qual a mensagem que o profeta transmite? Então o profeta, ele é o mensageiro de Deus. Na Bíblia ele é descrito de diversas maneiras, Por exemplo, homem de Deus, isso está lá em 1 Reis 13:1. Ele é descrito como um vidente, 1 Samuel 9:9, 11, 18 e 19, e também 2 Samuel 24:11. Mas a palavra mais comum para essas pessoas no Antigo Testamento é profeta ou profetiza. Ela descreve uma realidade ou alguém que realmente recebeu uma palavra de Deus. Mas ela também pode descrever uma aparência, porque os falsos profetas, também são chamados profetas, porém falsos. Eles trazem uma outra mensagem que não é mensagem de Deus. Por exemplo, nós temos o exemplo aqui do profeta ideal como Moisés. Ele falava face a face com Deus. Quando ele estava no Monte Sinai, ele falava face a face com Deus e transmitia a mensagem de Deus para o povo. Então, o que distingue um verdadeiro profeta de um falso profeta? Com base no Antigo Testamento, as marcas de um verdadeiro profeta eram ser chamado por Deus, ter uma mensagem de Deus e a oração. Então, nós temos vários relatos de chamados de Deus de alguns profetas. E aqui nós vamos trazer
apenas 3 exemplos. Né? Nós temos aqui Moisés, lá em Êxodo 3, 1 até o capítulo 4, versículo 17. Vou dar destaque aqui para o versículo 7 e o 14, onde diz assim: Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Esses textos aqui estão dentro do contexto de quando Deus chama a Moisés e diz a ele para ele ir até o faraó, e pedir para que o povo se distancie 3 dias do Egito para adorar a Deus. Obviamente que o faraó endureceria o coração e não deixaria o povo sair, mas Deus diz que vai apresentar sinais diante do faraó e diante de todo o povo e que fará o faraó, então, liberar o povo para que ele vá adorar a Deus no deserto. O segundo exemplo que temos é Samuel, em 1 Samuel no capítulo 3. Deus está chamando Samuel, ele está no templo e Deus chama Samuel 3 vezes e ele acha que é o profeta quem o está chamando. Ele 3 vezes vai até o profeta, mas no final o profeta se dá conta que Deus está chamando Samuel. E aí o profeta diz: se você ouvir mais uma vez alguém te chamando, diga: estou aqui, diga-me o que queres. Então lá no versículo 11 do capítulo 13 de 1 Samuel diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E o versículo 20: Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então aqui eles foram chamados diretamente por Deus: Moisés, Samuel. E o terceiro exemplo, o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, o versículo 8 diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E o versículo 9, ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Então aqui nós temos a primeira característica do profeta: ser chamado por Deus para realizar uma obra ou para falar alguma coisa, transmitir alguma mensagem ao povo. Então a primeira característica, uma mensagem de Deus. Para ser que designa um profeta, ter uma mensagem de Deus. Então para a maioria, a mensagem é a marca verdadeira da promessa. E a forma de receber essa mensagem poderia ser diversa: pela voz, visão, sonho, bem como o método de transmissão. Proclamação no santuário ou templo, por exemplo, Samuel. Falar com alguém pessoalmente, como Moisés, que falava face a face com Deus. Fazer encenação da mensagem. O profeta Isaías. Deus pediu a ele que ele andasse nu e descalço para fazer uma representação, uma encenação daquilo que ele faria com todo o povo da Etiópia. Ele andou nu por 3 anos. Assim, aquele povo também foi escravizado e foi enviado nu para o castigo. O que importava era a mensagem que vinha de Deus. A segunda característica do profeta, a oração. Esperava-se que o profeta de Deus não só falasse de Deus ao povo, em nome de Deus, mas que ele falasse com Deus, pelo povo. Também se colocasse no lugar do povo. E aí nós temos o exemplo de Moisés, lá em Êxodo 32, versículo 11 a 13. Êxodo 32, 11 a 13, que diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse:
Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência com as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado. Dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, Moisés, ele intercede pelo povo aqui, em favor do povo, para que Deus desistisse do castigo que ele iria dar ao povo. Abraão também, ele exerce o ministério de oração que caracteriza um profeta. Lá em Gênesis 20, versículo 7, diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Esse texto aqui está dentro do contexto em que Abraão e Sara peregrinam em Gerar, e o rei dessa cidade toma então a Sara como a sua esposa, porque Abraão disse que ela era a sua irmã. Mas Deus não permitiu que o rei tocasse nela, por ela ser uma mulher casada. Então Deus diz isso ao rei, né? Agora restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Então Deus chama aqui Abraão de profeta, né? E diz que ele intercederá, ou seja, ele vai orar pelo rei. E viverás, né? A promessa é essa, de que ele viva. Agora os falsos profetas, a diferença. Nem todos os que se dizem, ou que se diziam, né, realmente eram profetas de Deus. Então, como saber a diferença? Em Deuteronômio, no capítulo 13, versículos 1 a 3, nós temos a maneira como o povo sabia a diferença de um verdadeiro profeta e de um falso profeta. Diz assim: quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa mente. Então, o falso profeta, ele leva o povo à idolatria, né, à rebeldia contra Deus. Então, essas palavras desses falsos profetas, elas eram testadas à luz daquilo que eles já tinham como verdade revelada de Deus. Então, esse falso profeta era reprovado a partir daquele conhecimento que eles já tinham do que era a verdade de Deus, né? E o segundo teste era ver se o que ele diz se tornaria realidade. A mensagem do falso profeta, então, também não passava nesse teste, né? Se nós lembrarmos lá o profeta Elias, que ele faz uma chacota com os profetas de Baal, né? Vai, chama, talvez o seu profeta esteja dormindo, ou talvez ele esteja fazendo as suas necessidades, ele está ocupado. Então as profecias deles não se cumpriam, assim como bem o contrário, as profecias de Elias se cumpriram, porque ele estava anunciando o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, os profetas na história de Israel. O povo de Israel, ele foi fundado na promessa de Deus a Abraão, de que Abraão seria o pai de uma grande descendência. E eles desfrutavam de um relacionamento especial, né? Eles tinham uma aliança com Deus, o que implicava a eles uma responsabilidade, né? Os israelitas deveriam ser fiéis a Deus e moldar as suas vidas de acordo com as instruções de Deus, né? Os mandamentos que Deus havia dado a eles. Então, desde o início, eles se mostraram incapazes de realizar a sua parte na aliança e de ouvir o que Deus lhes dizia. Então, por isso, Deus envia diversos profetas para lembrá-los do que ele havia feito a eles, né, tirado do Egito,
e o que ele esperava deles em troca. Então, os profetas eles tinham um papel mais positivo também, né? Eles deveriam animar o povo em tempos de sofrimento, seja esse sofrimento merecido ou imerecido. Como a gente vê na história do povo de Israel, eles tiveram muitos sofrimentos. Israel foi ao exílio na Assíria e Judá na Babilônia, porque Deus permitiu que esses povos pagãos os dominassem, como castigo. O profeta também ele deveria oferecer o perdão quando havia um pecado. O profeta anunciava: vocês pecaram, arrependam-se e voltem para Deus. O povo voltava para Deus e o profeta então orava em favor do povo, fazia os sacrifícios e o povo era perdoado. E era uma constante, né? Ele pecava, Deus enviava um profeta para anunciar a sua ira e o povo se arrependia, Deus anunciava o perdão, né? O povo era perdoado e eles voltavam a pecar. Cada vez os profetas também tinham o papel de renovar as promessas da aliança feita pelos antepassados. Diversas vezes na história do povo de Israel, Deus renova essa aliança com o povo. E, em especial, os profetas apontavam a época em que Deus interviria decisivamente na vida da nação, enviando o seu próprio representante especial. E quem é esse representante especial, então? Ele é chamado de rei. Lá em 2 Samuel 7,13 diz: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Está falando aqui da família de Davi. O seu reino será estabelecido para sempre. Em Judá, o rei sempre era um descendente de Davi, ao contrário de Israel, na época do reino dividido, que eram reis diferentes. Mas em Judá, permaneceu sempre a casa de Davi como o sucessor no trono. E esse enviado especial é da família de Davi. Tanto que ele é chamado de filho de Davi. Em 2 Samuel 7,12 diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esse enviado especial também é chamado de servo do Senhor. Lá em Isaías 42,1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Lembrando lá quando Jesus é batizado, uma pomba sai do meio das nuvens, de onde vem a voz: este é meu filho querido, quem me dá muita alegria. E essa pomba era o Espírito Santo, descendo ali a presença da Trindade nesse dia. O Pai na presença, na imagem da nuvem, o Espírito Santo na pomba e o Filho ali em carne e ossos. Esse enviado especial também é chamado de renovo justo. Lá em Jeremias 23,5 diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. E esse enviado também é chamado de filho do homem. Em Daniel 7,13. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Aqui é uma representação de que o enviado especial é um verdadeiro ser humano também, mas mais significativo na forma que ele é usado nos evangelhos. É chamado o Filho do Homem. É necessário que o Filho do Homem, Jesus mesmo referindo a si mesmo, se chama de o Filho do Homem. E esse aqui, semelhante a um Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Há poucos dias nós lembramos a Ascensão, e os anjos que aparecem naquele dia dizem aos discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Este que vocês viram subir voltará da mesma maneira que vocês estão vendo agora subir. Então, como Jesus subiu sobre uma nuvem, essa nuvem é a imagem da presença de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus se mostra presente e a imagem que o povo vê é a nuvem. No Monte Sinai, o povo via a nuvem. No deserto, Deus se faz presente durante o dia como uma nuvem para fazer sombra enquanto o povo peregrinava no deserto.
No Monte da Transfiguração também aparece uma nuvem, está Jesus, Moisés e Elias transfigurados, Pedro, Tiago e João ali, surpresos com tudo aquilo e sem entender muito o que estava acontecendo, mas felizes por estar ali, ouvem uma voz que vem dessa nuvem. Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Então, na ascensão, Jesus sobe sobre a nuvem. A imagem de Deus tirando Jesus do meio deles e levando para o céu. E esse mesmo Deus o fará voltar novamente dessa mesma maneira, vindo com as nuvens dos céus. Então, quem é o enviado especial de Deus? O profeta dos profetas é Jesus. O Antigo Testamento, os profetas apontam sempre para a vinda do profeta perfeito, o profeta completo, o enviado de Deus, que é Jesus. Então, qual que é a mensagem que esses profetas transmitiam? Então, os temas mais importantes dos profetas de Israel podem ser resumidos da seguinte maneira: Deus é o rei de toda a história. Esse é um tema importante nos profetas. Eles levavam isso tão a sério que eles descrevem grandes impérios da época como instrumentos de Deus. E um exemplo é Isaías 10, versículos 5 a 15. E eu trago aqui o versículo 5 e 6, que diz assim: Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-la com a lama das ruas. Lembrando que Israel, no exílio, ele foi exilado pelos assírios, um povo pagão, utilizado como instrumento de Deus para castigar o povo. Então, isso mostra que Deus é o rei de toda a história, de todo o mundo. É rei sobre os judeus, povo escolhido, povo de Israel, e sobre os povos pagãos também. Por mais que eles não adorem a esse Deus, Deus é o rei sobre eles também, porque Ele é o Criador de todo o mundo. Outra mensagem dos profetas é a necessidade de fazer as pazes com Deus. Na história de Israel, sempre pecado, Deus envia um profeta que anuncia o castigo, o povo se arrepende, o profeta ora, pede o perdão, Deus perdoa o povo. A necessidade de fazer as pazes com Deus é uma mensagem constante nos profetas, tanto para a comunidade quanto para o indivíduo. Fazer as pazes com Deus é o mais importante. Isso nós vemos lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Deve-se olhar esse texto dentro do seu contexto maior. Mas aqui fala de arrependimento. E no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Deus, sempre misericordioso, envia um profeta para anunciar ao povo que eles deveriam se arrepender. Deus, através de sua soberania, poderia não enviar um profeta, não anunciar ao povo que eles deveriam se arrepender e simplesmente enviar o castigo. Mas, pela sua misericórdia, Ele envia um profeta para anunciar o arrependimento e que a salvação deles estava no arrependimento. E outra mensagem dos profetas é a religião e a boa conduta. Não há lugar para a religião sem a boa conduta, tanto no nível pessoal quanto em termos de justiça social. E aí nós temos Jeremias, capítulo 7, versículos 1 a 13. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam as palavras do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. E mais uma mensagem dos profetas era o juízo e a esperança. O povo pecava, Deus anunciava o juízo através do profeta e dava-lhes uma esperança que vinha através do
do perdão dos pecados, né? Então, de acordo com a análise atual feita pelos profetas, o juízo de Deus é inevitável. Mas há um raio de esperança que atravessa as nuvens mais escuras. E aí nós temos Isaías 31, versículo 5. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Como as aves dão proteção aos filhotes, com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Então, Deus anuncia o juízo, Deus dá também a esperança ao povo que vem pelo perdão dos pecados. E o reino messiânico, que é o propósito geral de todos os profetas, anunciar o reino messiânico. Deus tem reservado para o seu povo um maravilhoso estado futuro, escatológico. Este é visto como o perfeito estabelecimento de aliança com o seu povo. Está centrado na gloriosa vinda da pessoa já descrita anteriormente. Lá em Jeremias 31, 33 e 34 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, a introdução aos livros proféticos, os próximos estudos serão aprofundados em cada livro dos profetas, alguns um pouco mais aprofundados, outros nem tanto, mas principalmente os profetas maiores. A mensagem dos profetas sempre é uma mensagem de Deus. E Deus nos diz para estarmos alertas quanto aos falsos profetas. E hoje em dia, será que ainda temos profetas? Será que Deus ainda levanta profetas no meio de nós? Isso será respondido mais adiante. Lembrando sempre o que caracteriza um profeta: a mensagem de Deus, ser enviado por Deus, e a oração, a intercessão pelo povo. Todos esses profetas nos remetem ao profeta maior de todos, Jesus Cristo, que é o enviado por Deus, nos traz uma mensagem de Deus, mensagem de salvação, e que intercede pelo povo. Na cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele é essa aliança perfeita de Jesus. Quando Jesus institui a Santa Ceia, ele diz: isto é o meu sangue derramado por vós para o perdão dos vossos pecados. Esse sangue é a nova aliança no meu sangue para o perdão dos pecados, vida e salvação. Então este foi o estudo sobre a introdução aos livros proféticos. Mas para frente, novos estudos a partir então dessa pequena introdução.